Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio de Investimento à Beça, hoje com Paulo Sato. Tudo bem, Paulo? Alô, Como é que Hudson. você está? Tudo certo, e você, meu amigo? Tudo jóia, tudo maravilhoso. Obrigado aí por ter aceitado esse convite. Um prazer estar Obrigado a aqui você. contigo. Me diga uma coisa, Paulo. Se apresente. Quem é Paulo Sato? Vamos lá. Sempre difícil, né, se apresentar, mas só se apresentar o outro, né? Mas quem é o Paulo Sato? Então, fui criado por um bom tempo lá em Curitiba, mas moro aqui na capital já faz muitos anos. Sou marido da Rafaela, estou casado há 2 anos. Sou filho do Roberto e da Marisa. O Roberto você conhece, né? Conheço, Bem, o grande Roberto amigo. Sato, grande amigo. Assim que a gente se conheceu também, né? Felizmente. E acho que assim como você, Hudson, antes até de entrar no mercado financeiro, pô, sou um apaixonado por música, né? Também, então Olha, gosto muito, né? Eu achei que talvez não tinha virar trabalho, mas acabou virando meu hobby, né? O trabalho acho que voltou para o mercado financeiro. Então fiz administração, né? Tive uma passagem pela Alemanha também. Acho que eu sempre fui muito ligado à questão de gerenciamento, de projetos. Sempre gostei muito de gestão, mas acho que desde de criança, desde muito cedo, eu sempre tive, acho que tive muitos ensinamentos sobre o valor do dinheiro, né? O dinheiro em pauta, assim. o pai dele é um Então, craque. não posso negar. Então, acho que por osmose mesmo, e muito por, acho que direcionamento dele, o tema, né, de finanças sempre teve muito presente na minha vida. Eu acho que isso está inerente, né, à forma que eu fui traçando da minha carreira. Acho que calhou naturalmente eu abraçar o mercado financeiro. Então, é um mercado que eu já atuo já há alguns anos. Fui sócio também de uma empresa, trabalhei geralmente em áreas de consultoria, de assessoria, e já fazem um ano, vai arredondando, que felizmente tive a oportunidade de abrir, né, e fundar a minha própria consultoria, que é a Origami Investimentos. Então, é onde eu estou hoje. Ah, legal, legal. Empresa muito bacana, gente. Conheço bem a Origami, pessoal muito bacana. Boa. Eles, dois sócios deles, pessoas muito legais, muito legais. Paulo Sato, já que você é um apaixonado por consultoria, por essas questões de planejamento patrimonial e tal, vamos começar falando o seguinte: o que é um serviço de consultoria de investimentos para você? Vamos lá, acho que o serviço de consultoria, ele é um modelo que acredito que está, de certa forma, incipiente ainda no mercado, né? Acho que o modelo aqui no brasileiro que está acostumado é mais ter um atendimento de um gerente de banco, que passou por um gerente de banco 2.0, que é o assessor, e acho que hoje está galgando aí, está, como eu falei, de forma incipiente, indo para o modelo de consultoria, né? Acho que qual que é a grande diferença, né, entre esses modelos? O consultor, eu acho que é uma pessoa que, por até regulação, né, e felizmente aqui falando depois, principalmente da CVM 179, acho que foi lançado no final de 2023, se eu não me engano, possibilitou uma autuação muito mais isenta de conflito, né? Então, acho que onde que eu entendo que está entrando a consultoria? A consultoria é basicamente uma tropicalização do modelo que prevalece hoje lá fora, quando eu digo lá fora, principalmente nos Estados Unidos, né? Tá, Que é onde você vai ter um agente, né? Então, digamos, um centralizador das decisões, principalmente de investimentos, né? De planejamento patrimonial, que não vai ter um intermediário no meio, né? Digamos assim. Então, a relação vai ser do consultor diretamente com o cliente. A plataforma em si, a corretora, ela é só o meio do caminho, é o campo, mas ela não, em tese, não tem uma interferência. Por que tá que eu bom. digo essa interferência, né? Quando a gente pega um gerente de banco, um assessor, eu não quero também generalizar e falar que todos são assim, mas eles estão muito mais favoráveis a ter o intermediário justamente essa instituição financeira. Quando você tem alguém, um intermediário no meio, você pode ter algum conflito. Às vezes ele vai te forçar, ou por uma questão de bater meta, a vender algum produto, a dar alguma exposição não ideal à sua Tá. carteira. É aqui que acho que o consultor entra isentando esse conflito. Tá, tá. E você acha que. Tá bom, então já entendemos, temos uma questão de maior alinhamento de interesses, né? Sem Isso. generalizar, óbvio, né? Sem generalizar, tem um maior alinhamento de interesses. Mas me diga uma coisa, como é que você vê o seu cliente? Você acha que ele percebe essas diferenças? Eu acho que grande parte dos clientes hoje eles não têm uma visão concreta da solução que a gente consegue entregar de cara, de primeira, quando eles vêm falar com a gente, mas hoje eu acho que eles já estão mais maduros. Não digo só os meus clientes da Origami, mas acho que o investidor médio brasileiro já está mais maduro em relação à conscientização de que tem algum problema, né? Olha, isso é Então, acho que interessante. esse que é um ponto interessante. Ele está ciente de que existe o conflito, mas o conflito, como foi colocado por baixo do pano por muitos anos,
ele não tem dimensão do qual que é o tamanho dele e onde que está, né? Qual que é o viés negativo, às vezes, de um produto que está comissionado, se tal produto é ilíquido ou não, quais são as consequências disso. Ele talvez não saiba no detalhe qual que é o problema e qual que é a solução, qual que seria a tratativa, né, para isso, mas ele já, pô, levanta uma bandeira, ó, eu sei que tem algum conflito, eu não estou me sentindo bem, né? Tá, Você tem um serviço que consiga solucionar isso? Então, eu sinto que muitos dos clientes que estão chegando hoje é isso que eu ia te não perguntar. têm a dimensão, mas sabem que tem algum problema. Eles chegam, ó, eu sinto que tem algum conflito, minha carteira não anda, a pessoa que me atende nunca abordou nada sobre planejamento patrimonial, só fica me ligando para falar de produto. Então, eu não sei aqui o que está acontecendo, mas eu tenho uma sensação que está indo para o lado errado, Tá, né? tá. Qual que é a proposta de vocês, né? Daí acho que aí entra o mundo de consultoria, né? Que é essa visão mais holística, né? De fugir de falar de produto e sim ser praticamente, fazendo uma analogia aqui, é sendo um médico do bolso, né? Tá. Então, até um serviço, eu entendo que é diferente até a forma, né, que é administrado esse serviço, né? Não é um negócio que é vou ficar te ligando para te oferecer produto. Tem Explica um que, pouquinho como é que é o serviço, então, para o pessoal entender. eu acho que parte, de novo usando, acho que a analogia do médico, né? O médico, como é que ele presta o serviço dele? O cliente acho que tem que estar ciente, pô, ele está indo lá por um motivo, então ele tem que se abrir, né, e falar, pô, estou sentindo tais sintomas, né, essa é a minha situação. O médico, a partir disso, vai fazer um diagnóstico, né, a partir do entendimento todo, para daí, então, fazer a prescrição. É basicamente isso que eu entendo que uma consultoria faz no final do dia. Então, a gente faz um diagnóstico do cliente de uma forma de uma visão de 360 graus. Então, situação dele financeira, objetivos que ele tem intermediários, assim, de comprar imóvel, comprar um carro, sejam eles objetivos essenciais ou objetivos aspiracionais dele, todo ativos e passivos, a gente realmente faz o levantamento do balanço patrimonial, digamos assim, da pessoa física dele. Dado esse diagnóstico, aí a gente parte para Esse é o criar a carteira, patrimonial e para onde ele quer ir também, né? para onde Não é ele quer só ir, o patrimônio, mas para onde ele quer mais para chegar. onde ele quer chegar, Tá. né? Então, renda que ele quer ter, daí a gente entra em méritos de se faz sentido ou não ele ter exposição a outras moedas, diretamente ou indiretamente. Então, é um serviço muito mais consultivo, que eu dependo do cliente abrir o jogo comigo e abrir o patrimônio para eu poder, através dessas variáveis, entregar um melhor serviço, Tá. né? E é um serviço contínuo, né? Que ele vai se adaptando ao longo do tempo. Tá. Aí, feita essa situação, esse mapeamento patrimonial de objetivo, próximo passo, O próximo passo é fazer o acompanhamento, né, dele. acompanhamento. Então, digamos que a gente cria uma visão, então nessa visão vai ter projeções de onde que a gente estima chegar. Se o cliente tem, por exemplo, um objetivo de data de aposentadoria, a gente Tá. precisa ver, está fazendo sentido, dado toda a sua situação patrimonial e a sua situação financeira, quantidade de aportes que você vai fazer daqui a 30 anos, em projeção, claro, né? Você chega lá, vai faltar ou deveria aportar mais? Pô, você chega, o que a gente precisa fazer a partir de então? A gente precisa acompanhar esse projeto, né? E mais do que isso é o quê? Ele tem o patrimônio líquido aonde que eu vou alocar, né? Eu acho que aqui que entra o grande ponto de isenção de conflito, né? Como é que eu vou alocar a carteira do cliente para que esse projeto se vingue, né, ao longo do tempo? E acho que aqui entra daí um fundamento que a gente usa muito na Origami, né, que claramente você conhece, que é o Goal-Based Invest, Tá. né? Então a gente se apropriou dele. Eu acho que desde a primeira ideia da semente da Origami lá em setembro de 2024, a proposta era realmente trazer um serviço diferenciado. Eu acho que quando a gente fala de diferenciação, não é necessariamente eu estar inventando nada. Acho que inovação e invenção são duas coisas semanticamente até distintas. O que eu quero dizer com isso, né? A gente basicamente olhou o que funcionava no mercado lá fora e tentou tropicalizar para cá. Acho que primeiro grande ponto, não ficar preso a nenhum viés negativo de mercado, né? Nenhum vício de mercado. O segundo, Dá um exemplo do nenhum vício, por exemplo, só para a gente tangibilizar um pouquinho. um vício de mercado que a gente pode ter, né? Então, pô, você tem lá um assessor, um gerente de banco, que ele vai ser remunerado por comissão. O interesse dele, no final do dia, não necessariamente é o mesmo interesse do cliente, né? Então, a gente tem um vício aqui de mercado que existe muito no mercado brasileiro, que é o cliente é tido muitas vezes como meio e não como fim. Esse eu Sim. acho que é um vício totalmente perverso, porque ele acaba sendo um meio para a pessoa bater a meta dela e não um fim que deveria ser o atendimento do cliente, Tá. né?
Ok. Eu acho que esse que é um vício que a gente tentou fugir de mercado. E outro ponto, acho que é muito em relação à tecnologia, né? Então, acho que está muito aberto a novas tecnologias. Acho que aqui que também a gente teve um grande equilíbrio entre saber tomar escala, né, sem perder personalização, mas também não perder o lado humano do negócio. Então, acho que a origami ela parte muito desse pilar de juntar o equilíbrio, né, entre a humanização com a tecnologia, né? Tá, Acho que esse que é um ponto muito importante, é o que fundamentou aí os primeiros passos da origami. tá. Para poder escalar, né? Fazer um crescimento mais escalável. Exato, exato. Agora, me conta uma coisa, tem uma parte nessa história que é complicada, que é o seguinte: você tem que fazer uma aporte de tanto todo mês. As Uhum. pessoas conseguem fazer? Ô, Como é que Hudson, é a disciplina? Diga aí. Porque vamos falar agora um pouquinho das suas experiências com os clientes, vai? uhum. É complexo. Eu acho que esse negócio de aporte exige muita disciplina e depende muito do cliente entender o poder dos juros compostos e o quanto que cada aporte que ele está fazendo ao longo do tempo tem um impacto lá na frente, né? Depende muito também do fluxo de caixa do próprio cliente. Às vezes o cliente nem todo mês recebe a mesma quantia, o que dificulta um pouco. Mas, de modo geral, eu acho que, independente se é aporte ou caminhada ou tocar música ou qualquer coisa, quando exige disciplina, enquanto a pessoa não internalizar, né, é E algo as bem pessoas complexo. estão internalizando ou não, Bruno? Eu acho que depende muito daí da forma como é apresentado, né? Eu acho que só simplesmente virar e falar é óbvio que se você aportar mais, você vai ter mais lá na frente. Assim como você for no nutricionista, é óbvio que, por exemplo, se você comer alimentos saudáveis, você vai emagrecer. Então, Emagrecer é fácil, difícil é ficar sem comer. exatamente. Então, acho que difícil é sempre a disciplina, né? Então, eu acho que por que que as pessoas, pô, vão no psicólogo, vão no médico, vão no nutricionista, é justamente para ter um acompanhamento de um profissional. Então, o que eu notei é que, juntando justamente esse aspecto humano, de você ter alguém lá acompanhando com a tecnologia, de saber metrificar exatamente se você está acima ou não do que a gente tinha projetado, essa junção minimamente está expondo mais, acho que, as consequências, sejam elas positivas ou negativas, e eu vejo como um cenário bem otimista, principalmente para os clientes da Origami. Acho Tá. que eu tenho visto um nível de frequência de aportes muito maior. Você percebe que ó, uma mudança de comportamento depois que ele começa a entender? Vejo. Você vê, assim, dá para perceber, o cara entrou aqui, primeiros 2, 3 meses, não sei o quê, mas depois ele começou a entender, aí você começa a perceber que nem aquele cara que vai para a academia, começou a entender que precisa. Exato. Acho que não só começa a entender, mas a criação desse hábito, né? Acho que dessa rotina de realmente internalizar, pô, tô indo para o caminho certo, sabe? Já criei uma rotina para isso, eu vou agora acompanhar. Então eu vejo que não que era um tabu talvez antes, mas algo que era mal administrado passa a ser bem administrado e daí colher os Tá, frutos, né, tá. disso ao longo do E tempo. aí, nesse caso, além dessa questão do aporte, quais são as maiores dificuldades que você consegue perceber nos seus clientes? Assim, o que que você diz? Não, se eu fosse botar os três maiores pontos de atenção. Acho que um deles com certeza é essas constâncias. Um que eu acho que é talvez o maior de todos, né, quando a gente fala de investimentos, é a questão, até a gente pode explorar bem esse tema, que até junta um pouco com a teoria do prospecto, né, que você Tá, mesmo que me apresentou. A relativa, como é que eles comparam a carteira deles, né? Então, essa questão de performance. Eu acho que eu vejo que tem muita gente que pega a performance da carteira e simplesmente compara com o CDI ou compara com o IPCA e tira a conclusão a partir dali, né? Se a consultoria está e indo às bem ou vezes não. num curtíssimo prazo. Um Pega um curtíssimo mês, prazo. 2 meses. Exato, Mas né? diga, te Você cortei, vai. compara. Não, claro, pode ir cortando. Mas acho que você comparar com um CDI a 15 é um cenário, né? Você comparar com um CDI, né, uma taxa Selic a 7 vai ser outro cenário, do mesmo índice. Então, acho que muitas das vezes o investidor que só se restringe a fazer uma comparação, entender se ele está bem ou mal em relação a índices de inflação ou de Selic, você tem uma visão muito míope, né, do seu projeto. Eu acho que aqui é uma restrição que é muito difícil você quebrar, que a pessoa está muito enviesada em só analisar nesse formato, que é o formato que o brasileiro médio usa, Mas eu queria que você né? explicasse essa questão do projeto, a Uhum. comparação com o projeto. Não sei se ficou claro, vai ficar claro para todo mundo. O que que você está falando? Acho que a comparação do projeto é, ao invés da gente se comparar
seja com a carteira do colega, ou seja com algum índice, Selic ou IPCA, é você, através do diagnóstico, depois que você estabeleceu um projeto, né, para o seu investimento a longo prazo, é pegar justamente essa curva, né, de onde você está hoje até, por exemplo, a data da sua aposentadoria, e ver em relação a essa curva se você está acima ou abaixo. E é como é que constrói essa curva? Isso eu acho que é o ponto legal do Google Base Investment. Como é que você Esse é o grande constrói essa ponto, né? curva? Eu acho que, vamos lá, o Goalbase, né? Da onde que ele surgiu? Acho que quem cunhou, acho que ele foi o Ashwin Chabra, né? A gente conhece ele. E Conhece só o livro, infelizmente. eu vi um artigo dele que chamava Beyond Markowitz, né? Então, além do Markowitz. Tá. Eu acho que ele não tentou refutar o Markowitz necessariamente, mas ele tentou acrescentar um ponto que estava talvez limitado, Sim. né? O que que o Markowitz trazia, né? Teoria do portfólio eficiente. Só que o que que ela é um pouco míope? Ela só via em relação a aspectos de aplicação financeira, É só produto, né? só produto. E no final do dia, para o investidor individual, só olhar produto você tá errado, porque tem todo um contexto de vida por trás. Tem todo objetivos, anseios, sonhos que a pessoa tem que deveriam entrar dentro do cálculo, né? Ou seja, como variável para você traçar o seu projeto, por consequência, a seleção dos ativos que você vai compor da carteira. Então, o Chabra, o que ele quis trazer com esse Goal Base? Antes de falar de asset allocation, vamos falar de alocação de risco, né? Então, ele separou o risco em três camadas, né? O risco pessoal, que é o risco essencial, digamos assim, dá para fazer uma analogia mais com reserva de emergência, né? E manutenção do Eu padrão de associo vida. muito a pirâmide de Maslow, né? Isso, Pirâmide de Maslow. totalmente, né? O que que é, pô, a base, né, da pirâmide? Fisiologia, né, na pirâmide de Isso. Maslow, né? Então, é o essencial. Você vai ter o risco de mercado no segundo balde, né? Que daí é onde entra Markowitz, por exemplo, né? Risco de mercado de fato. E um terceiro que é mais aspiracional. Ele falou que antes de você vir definir ativos, vamos ver o risco primeiro, onde é que eles se encaixam, para depois. Então, como que se aplica, eu acho que na prática, ao mundo de hoje? O que eu vejo, né? Que virou praticamente commodity. Você faz lá o seu cadastro em qualquer banco, construiu, seja o que for, você vai preencher o suitability. Ele por si só, ele é muito limitado, né? Ele vai perguntar, ó, você aguentaria uma oscilação de 20% ao ano na sua Eu carteira? estava falando tem com os alunos, eu estava fazendo uma dinâmica sobre questionário de estabilidade. Os questionários que tem muita pergunta, tem 10. Exato, exato. Então, você vê, a partir de algumas perguntas que são objetivas, você vai traçar em três, né? Imagina um bancão que nem o Itaú que tem milhões de clientes. Vai clusterizar aqueles milhões em três, em conservador, moderado e arrojado, com perguntas como essa, né? Sem entender nenhum contexto da vida. Então, não que não ajude, acho que tem o seu valor para Sim, algum sim, entendimento, sim. claro, não estou falando que lá a gente tem que No abominar, mínimo é melhor do que nada. no mínimo melhor que nada, mas antes daí de você determinar, vou ser arrojado, vou ser conservador ou vou ser moderado, né, qual que é o risco que você pode tomar? Eu acho que é ali que entra o GBI. Então, você vai querer comprar um imóvel, qual que é o capital que você vai investir, qual que é o prazo? Porque se você tem uma visão de talvez comprar um imóvel para daqui a um ano, e você é arrojado, digamos, na suitability, jamais você poderia alocar aquele 1 milhão em Sim, algo arrojado. sim. O mercado pode virar daqui a um ano, você não tem dimensão disso. Então, o Goal Based Invest ele tenta dimensionar, né, e colocar com que os objetivos de vida do cliente, sejam eles quais forem, antecedam, né, as premissas de suitability. Eu acho que fazendo esse maquinário, né, de cálculo, você consegue daí chegar de fato numa carteira que vai estar condizente com a curva do seu projeto, né? É ela que vai fazer você chegar lá no final. Eu gosto de comentar uma coisa quando fala disso, né? Porque eu sou, assim como o Paulo, eu também sou fã do Google Business Invest, né? Já deu para Sim. perceber que era. Mas não tem um confronto e uma oposição em relação à questão do Markowitz quando se fala de diversificação Uhum. e também quando se fala de classe de ativos. Uhum. Os dois são importantes, que a classe de ativos é o caminho que vai te levar para lá. Isso. Dada a noção de risco que você pode ou não assumir, a exposição que você pode ou não assumir, ela é necessária. O problema é que ela não pode ser orientada simplesmente por um número, que é um índice de Sharpe, um número qualquer de Exato. eficiência. Não pode ser esse o seu grande norte, o seu grande guia, o seu Para farol, né? seleção de Tomar ativos. decisão, né? Então, Uhum. acho que isso faz diferença. E tem uma parte do livro do Chabra que dá um exemplo que eu acho muito bacana, né? Qual a rentabilidade de um imóvel? Uhum. Rede de inflação por ano? É baixa, né? Sim, você está insatisfeito com esse seu imóvel só porque ele rende só com a inflação? O Uhum. princípio dele não é você morar, ele está cumprindo o seu investimento. Exato. Qual que é a finalidade, A né? finalidade dele não é morar? Para morar não está bom?
Mas se olhar para o teu patrimônio, às vezes 50% do seu patrimônio é imóvel. Uhum. Está cumprindo a função dele sem ser remunerado, Exatamente. como CDI, 15% ao ano, né? Exatamente. Então, acho que isso dá uma virada assim, Dá uma opa, virada. dá uma virada, pô, é verdade, não, todo patrimônio aqui, realmente, né? O cara quer, a gente estava conversando aqui antes, o cara quer casar daqui a 1 ano, 2 anos, de repente quer comprar um apartamento, aí arrojado resolve botar o dinheiro em ação. Pô, Exato. se for o dinheiro do apartamento do cara Se numa for. crise dessa, Qual que é a acabou. previsibilidade, né, de ter É, aquele dinheiro? Eu acho que até pegando o gancho lá que você perguntou, né, quais são os grandes é verdade, três vai lá, vai lá, problemas, vai né? lá. Acabei de Acho que o, cortar. pô, o último a gente pode pegar muito nisso dessa tentativa de market timing, stock picking, né? Infelizmente, ainda acho que tem muita gente que acredita que é dali que vai extrair a maior rentabilidade, é dali que vai extrair o maior valor, né? Tem até uma pesquisa que eu estava vendo, que foi feita em 91, lá foram três não acadêmicos, né, mas que atuavam no mercado, um deles era o Brinson, que via que qual que é o percentual, né, de responsabilidade, digamos assim, da performance da carteira. Ele falou que 94% era o que você acabou de comentar, o asset allocation, quais classes que deveriam compor essa carteira. A rentabilidade advém disso. Os outros seis eram meio que quase divididos iguais entre market time e o asset allocation. Stock picking, Então, né? e o stock picking, exato. E o stock picking. Então, você vê que você tentar prever, né, o mercado ou você tentar selecionar aquela agulha no palheiro e esperar que vai acertar, isso traz 6%, representa 6% de um retorno total, né, de 100. Então, e também tem aquela máxima, né? Um relógio quebrado, mesmo assim, ele acerta o horário 2 vezes no dia. É Então, às verdade. vezes você vai acertar, não quer dizer que está funcionando a estratégia por trás, pode estar quebrado. Então, acho que essa preocupação muitas vezes minuciosa com algum ativo específico, ou de querer acertar e tentar prever o mercado, se o dólar vai subir ou se vai cair, se a Selic vai para cá ou vai para lá, o que que a guerra vai acontecer. Isso eu acho que ainda é uma dor errada, né? Acho que é o que você falou, pô, qual que é o desafio do investidor, qual que é a dor que ele vem. Muito, acho que muitas pessoas ainda vêm com um pouco dessa bagagem, né? Você recebe essas pessoas assim, você Recebo, recebe recebo. esse tipo de cobrança? Do tipo assim, mas De, por que que a minha carteira você não estava posicionada em ouro agora, sei lá? Que nem mais é o caso do ouro, tá? Felizmente não, viu, Hudson? Porque eu É, acho que como a gente está aplicando essa metodologia de goal-based, a gente consegue educar o cliente ao longo do tempo. Então ele vem com essa dor, ele até fala, ó, cara, minha carteira é essa, mas a gente já começa a desconstruir no início, tá. né? Então a gente também segue uma filosofia, pelo menos na Origami, muito orientada a não seguir esse stock picking, mas sim ter um olhar um pouco mais macro. Então, se eu entendo que eu vou ter que ter exposição à subclasse de internacional de renda fixa, vou procurar um veículo que me permita essa exposição. Eu vou dar um exemplo aqui, um veículo de ETF, por exemplo. Tá. E daí, quando eu estou falando de ETF, estou falando de um cesto. Estou me expondo muito mais à tese do que a um ativo, a um risco direcionado especificamente, né? Então, acho que a gente vem, hoje, praticamente, diria, 98% dos clientes estão alocados em ETFs, em previdência, então veículos que têm essa natureza mais de cesto, né, Tá. do que você tentar acertar essa agulha no palheiro. Ou seja, você está mais ou menos comprando a classe Estou do comprando a ativo. Você está subclasse, comprando né? a subclasse de ativo. Porque, como a gente viu pelo estudo até, se eu entender quais classes que o cliente precisa para o projeto, 94% do sucesso vai vir dessa alocação dessas classes, né? E não de acertar aquele ativo E aí tem um específico. ponto, e aí eu não estamos aqui defendendo ou fazendo um confronto entre gestão ativa e gestão passiva, não se trata Uhum. disso. Mas dependendo da escala que você tem, fazer uma pesquisa para conseguir encontrar as melhores ações, tal, 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 é caro, né? Sim. Não dá um resultado tão positivo no longo prazo, não dá, Uhum. tá, tá, e é caro. É E quem caro é em que tempo paga também, isso? né? É tempo, o preço, e no final das contas, quem paga é o cliente sempre, né? Sim, Não tem essa história de que quem paga é você. É sempre o cliente que paga. sempre É cliente. sempre o cliente que paga. Qualquer coisa é sempre o cliente que paga. Então, é importante que, de repente, não, eu compro a classe, eu compro o sexto. O sexto está me Isso. remunerando o que eu preciso. Mas então essas são as grandes dores que a gente está vendo. Uhum. Num momento como esse agora, por exemplo, que a gente está no momento, a gente está gravando hoje aqui no dia, acho que é dia 20 20. dia 20 20. no meio da crise lá do Oriente Médio, não sei o que, tal, 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 tal. Como é que o cliente seu se comporta, geralmente? Então, cliente que acho que já está com a gente há algum tempo, felizmente a gente
acredito que a gente conseguiu fazer essa blindagem dele entender que, apesar de qualquer crise, né, seja essa mais voltada com o Irã, com o petróleo agora, ou qualquer outra que vai vir, porque Vão ver. vão vir e vão voltar de qualquer formato. O que que é o mais ideal, cara? É o projeto da sua vida, né? Quais são os seus objetivos, independente do contexto geral que está acontecendo por fora? Como é que eu Boa. estou em relação ao meu projeto? É o que você falou, pô, o imóvel, para a finalidade dele, tá ok? Então tá ótimo. Independente de como é que está o ciclo imobiliário, talvez, independente de como é que está o imóvel no bairro do É, lado, se está valorizado mais ou menos, está cumprindo a finalidade. Então, depois que a gente monta a carteira, ela passa já a cumprir uma finalidade que muitas vezes é uma independência financeira ou realmente alavancar o padrão de vida dela. Uma vez que o cliente está entendendo que a gente está acompanhando isso, digamos que ele delega até, ele já fica mais seguro e fala, ó, como eles não puxaram nenhuma conversa e não fizeram lá, tá tranquilo, né? Então, até para também antever um pouco e ser mais proativo a essas questões de crises ou coisas mais táticas, a gente sempre tem um bate trimestral, né, com todos os clientes para justamente ir mostrando, né, e é. apresentando o que está sendo alterado, o que a gente está fazendo ou não. Agora é engraçado, você estava falando uma coisa agora, que algumas verdades elas servem para qualquer coisa, né? Então, para o mercado nacional. Por exemplo, crises virão. Uhum. Então, a gente sabe que agora está caindo. Há pouco tempo atrás, o Standard Poor's está bombando, a Bolsa Brasileira bombou, agora já está caindo, daqui a pouco vai acontecer não sei o quê, e assim vai indo. Sim, Assim, no longo prazo, o que a gente está dizendo é o seguinte, que o mercado anda assim, em ciclo oscila, como a né? economia. Se isso é verdade, se você mais ou menos ficar parado nos seus objetivos, você vai andar no meio. Uhum. A chance de você tentar acertar o pico e errar é grande. Sim, Tem mais chance de você pegar os vales, né? Entrar é nos sempre picos e assim. sair nos vales. Ou seja, se você mais ou menos jogar parado, no sentido, em que sentido do parado? Tendo lá o seu objetivo, pensando nas classes de ativos que vão chegar naqueles objetivos, né? Aí você ganha mais. Porque o mercado vai mexer para lá e para cá, você não sabe. Exatamente. Fica no longo prazo diversificado, Exatamente. né? Até que tem até uma máxima lá que o tempo no mercado, né, é muito mais importante do que market time, né? E Sim, também tem, sim, sim. eu não lembro bem o É, nível depois. e detalhe, mas que a carteira está sobre inventário, né? Ou seja, da pessoa que vai falecer está lá parada, é onde tem mais valorização. Ah, Também no é que você status, no falou, quando status você quo, né? O fica cara no deixa. status quo, Ah, é a que mais rende, né? Então, é o que você comentou, acho que a partir do momento que você tem uma estratégia, mercado financeiro não necessariamente recompensa você ficar mexendo muita coisa. Geralmente vai recompensar quem está mantendo aquela estratégia ao longo do tempo. E às vezes manter a estratégia é literalmente deixar ela parada. mas não tem muito sex appeal, né? Não tem É, muito sex appeal. você faz. Ele pergunta assim, né? Lá no meu braço de consultoria, né? Ah, mas não sei o que. Não, Sem graça, mas não faço nada. Tá tudo não é para certinho. ter graça, É, né? Um não negócio que tem não é graça. Isso ter aqui, graça. isso aqui não é É ter graça ficção. é cassino, né? É Você apostar. não vai apostar esse negócio. Não tem Exatamente. graça, né? Você tem que fazer a coisa direitinho. E o que quer dizer direitinho? Os objetivos seus, as classes de ativos, Exato. e vai andando. E aí você tenta manter isso e evitar esses movimentos. Vai tentar acertar ali o olho do mosquito, que você não vai acertar mesmo, Exato. vai acabar jogando. Ah, sem contar os custos, né? É taxa Sem contar daqui, os custos. corretagem dali, não sei o que e tal. E os clientes, você acha, então, que estão entendendo? Eu acredito que, dado a forma que a gente está conseguindo equalizar bem a questão da tecnologia com o atendimento humano, a receptividade até agora tem sido boa, independente do perfil da pessoa, né? Se ela é mais, digamos, ansiosa ou menos ansiosa, se ela quer delegar mais ou menos, né? Tá, Eu acho que isso vem muito também, papel do consultor na ponta de entender o cliente, né? O momento de vida dele. tá. Eu acho que a melhor forma de você fazer com que o consultor tenha a maior qualidade de tempo para realmente fazer a prestação de serviço é você tirar da frente todas as partes operacionais daquele consultor que não iriam agregar, né? E acho que é aqui Sim, que eu, trazendo de novo aquele ponto que eu disse sobre tecnologia, aqui que a gente está usando a tecnologia para ganhar escala, né? Então, eu retiro essas partes operacionais para que o consultor, no final do dia, tenha muito mais tempo, porque é importante, que é o cliente na ponta, né? Então, eu acredito que, dados os clientes que a gente tem hoje na carteira, tem tido sucesso, né? deixa eu fazer uma pergunta, eu fiquei curioso. Vamos lá. E vamos ver que é questão muito de crença. Você Uhum. acredita no atendimento
por IA/robô? Eu acho que depende do serviço e do setor, Hudson. Acho que É. se for um setor, digamos, de varejo, que você quer fazer uma compra online no mercado, Não, estou na consultoria mesmo. de consultoria dizendo, cara, eu acho que sou totalmente averso a achar que IA um dia vai substituir. Você acha que assim, vamos entrar num. Vamos lá, na Origami. Fiz um sistema, o cara entra. Autoatendimento. Eu acho O cara que diz o que os objetivos dele, diz não sei o quê, a IA vai ficar lá conversando com ele. No final, vai trimestralmente, o cara da IA manda uma mensagem para ele, se conecta. Você... eu acho que eu acredito muito que seja a IA ou tecnologia, né, ela tem que ser um coadjuvante de luxo do consultor, né? O protagonista tem que ser o consultor. Acho que ainda mais quando a gente fala de serviços de gestão patrimonial, que a gente está falando de famílias com patrimônio relevante, tem uma correlação até exata de quanto maior o patrimônio, maior o contato humano que essa pessoa espera, né? Ela vai confiar muito menos numa máquina, mas sim confiar numa pessoa, né? Dando esse respaldo. Acho que isso é tão verdade que se a gente pega grandes empresas, né? Estou falando das maiores casas de gestora, né? Quando a gente pega a própria Goldman Sachs, quando ele criou o Marcos Invest, se eu não me engano, que é o robô advisor, que é basicamente o que você falou, né? É. Colocado em prática, foi a pior unidade de negócio do Goldman nos últimos, sei lá, 20 anos. Teve um prejuízo de 1 bilhão, Olha, né? Eles pararam interessante. e venderam até a unidade para a Betterment, que hoje é uma ferramenta que faz isso, mas ela deixa claro: eu sou uma ferramenta digital, não vai ter um atendimento humanizado, o FII é esse, se você quiser se auto-atender, está aqui. Acho que ela se posiciona assim. É Ah, diferente da gente ter uma consultoria de investimentos, né, de gestão patrimonial, e deixar isso não implícito e colocar a IA no meio e o cliente achar que está falando com um humano e não está. Acho que é totalmente diferente, né? Mas no caso da Origami, por exemplo, jamais a IA iria entrar para ser protagonista, né, e falar com o cliente final. Eu acho que isso é uma conta que não encaixa, é uma conta que não fecha, sabe? Então, eu particularmente tenho uma visão muito parecida com a sua também, né? Eu acho que, vamos dizer que para decisões complexas, e de uma decisão complexa do tipo assim, eu estou com 50 anos, estou perto de me aposentar, não juntei, tenho um patrimônio tanto, não posso perder, e é uma decisão de aplicar aqui ou ali. Exemplo bobo, o sujeito uhum, chegou aos 50 anos com 1 milhão, aplicou 100, tá, vem que aplicar 100 mil reais e sabe que não pode perder 100 mil, vai fazer diferença. sim, Um sim, garoto de 100 mil reais é 10% do patrimônio dele, né, sim. financeiro. Um garoto de 20 anos tem 10 mil reais, jogou todos os 10 mil reais no day trade e perdeu. Um aplicou 100%, outro aplicou 10%. Só que a decisão desse cara dos 50 anos é muito mais complexa, é muito mais emocionalmente, muito mais pesada. Uhum, Acho que esse cara vai querer falar com alguém. exato. Esse cara quer falar com alguém. Esse aqui, acho que não. Eu tenho 10 mil reais, daqui a 1 ano e meio, então eu já recupero, já jogo. Então, eu Exato. concordo muito com você. Acho que para decisões complexas, acho que você quer falar com alguém. Você quer saber. É que nem a mesma coisa, eu tenho que fazer uma cirurgia, que eu tenho alguma coisa. Preciso fazer uma cirurgia. Uhum. Totalmente robô. Você não vai Você falar com fica, né, ninguém, com... assim, como é que vai ser a conversa? Vai ser um robozinho que Exatamente. vai olhar para mim. Só faltam 5 minutos, está programado para meia hora a consulta, tem que ir Né? embora, entendeu? Eu acho que é meio assim, eu acho que tem um pouco disso. Bom, terminando aqui, caminhando para o final, o que você vê de futuro aqui para o ramo Brasil? Né? Você estuda bastante esse assunto, teu pai estuda, o pai dele tem um grupo do WhatsApp chamado Educação Financeira, no grupo tem, sei lá, centenas de Tem, pessoas, tem tá? gente lá. Tem gente lá. Como é que você está vendo o futuro de educação financeira / consultoria / investimentos, assim, de pessoa física no Brasil? Como é que você Eu, está eu, eu vendo? tenho uma visão bem otimista, tá, Hudson, acho que para a forma que o mercado tá se desenhando. Tem aquela máxima também que falam que você quer ver como é que o mercado financeiro brasileiro vai se comportar, basta ver 20 anos para trás do mercado norte-americano. Acho que eles começaram muito antes, então eles tomaram as dores muito antes e tem soluções, né, que antecederam. Então acho que, pô, você até vê, né, o próprio artigo do Chabra, se eu não me engano, ele fez em 2005. A gente está Ah, falando aqui de justamente 20 anos 20 anos depois dele, depois, né? E exatamente. acho que, claro, que a gente já conhecia, mas por que temas como GBI e consultoria estão mais pujantes agora? Porque eu acho que esse formato de atendimento mais holístico, não voltado só para falar de rentabilidade, mas deixa eu entender sua vida como um todo e propor um projeto e um plano, tem tomado mais força recentemente, né? Principalmente com
A CVM também apoiando isso, né? Criando um 179, isso favorece, acho que, muito o mercado. E esse movimento maior de conscientização do investidor pessoa física, Tá. entendendo, cara, existem conflitos aqui e existem serviços que conseguem me agregar, né, de uma forma melhor. Então, é como eu falei, eu estou vendo que o investidor médio está mais consciente. Felizmente, o regulador também está mais a favor também de existir um serviço que consiga, né, entregar esse serviço necessário. Eu acho que é questão de tempo ainda, acho que tem um tempo de maturação, mas acho que pro o lado que o mercado está indo, a direção que o mercado está indo é a correta, né? Eu vejo que o serviço da consultoria é o que vingou lá fora. Lá fora, claro que tem uma junção de gestora com consultoria, É. tem os RRAs, né, que você tem a gestão discricionária, não discricionária, mas no final do dia, o formato de consultoria que é esse formato, que eu vou cobrar uma taxa, eu vou buscar isentar o conflito totalmente durante o serviço, não só na forma de cobrança, é o formato que eu tenho visto que tem crescido mais, né? Eu acho que isso corrobora muito até com a quantidade de consultores e consultorias que estão abrindo CNPJ, com a quantidade, por exemplo, assessorias que estão abrindo. Também não quero trazer nenhuma guerra entre assessoria e consultoria, mas eu vejo que até nos números mesmo é o que o mercado está mostrando, né? Sim, Está sim. indo para esse lado. Eu acho que, de um modo geral, quando você tem um serviço que ele tem uma abrangência maior, e não vai falar só de investimentos, mas vai falar de planejamento sucessório, planejamento tributário e fiscal, de gestão de seguros e risco, de planejamento financeiro, de modo geral, a gente está atacando a educação financeira, né? É o Sim, cerne de tudo. sim. Então, eu vejo com bons olhos, de novo, a gente está incipiente nisso, né? Tem muitos anos ainda para percorrer, mas eu sinto que a direção está sendo a correta agora. Acho que os temas de conflito estão vindo mais à tona e o Sim. serviço, por consequência, está aumentando a barra, que eu acho que é ótimo para o mercado como um todo. Não, a concorrência é sempre boa, né? Sempre boa. Sem concorrência é sempre boa, o cliente sempre vai ganhar. Essa questão só, é, você não acha que nós que trabalhamos diretamente com o cliente, a gente deveria trazer para nós uma parte da responsabilidade para educar esse cliente financeiramente também? Com certeza. Né? Com Você não acha certeza. que deveríamos sempre procurar, nos nossos atendimentos, não se restringir a simplesmente falar do cara, do produto, mas falar também do contexto da decisão, contexto do produto? Você acha que a gente deveria assumir uma parte disso? Porque às vezes eu acho assim, todo mundo, o cliente tem que ter educação financeira, o cliente tem que ter educação financeira. Cara, mas quem mais tempo fica, o tempo maior do cliente falando de investimento é quando está com o Paulo Sato na frente dele. O Paulo Exatamente. Sato deveria assumir, então, a parte dessa responsabilidade? Claro, mas acho que dá para pegar até a analogia do que você falou, né? Assim como a responsabilidade, mas quando a gente vê algum escândalo, né, de pô, o cliente colocou no CDB do master, né? Pô, o erro é do cliente, mas eu acho que é o erro de todo o conjunto ali, né? Erro do cliente, erro do cara que recomendou, erro da casa, assim como a responsabilidade de educar é do cliente, é de quem está entendendo, a casa, né, que está por trás, precisa incentivar isso. Então, eu acho que é algo conjuntural, né? Acho que todo mundo que está participando deve, né, fomentar isso. Acho que não cabe só ao cliente a culpa ou a responsabilidade de aprender, mas sim de quem está prestando o serviço, com certeza. Né? Acho que às vezes, eu vejo até algumas casas que têm, casas grandes, né? Tem Uhum. sites de educação, mas eu acho sempre muito focado. Primeiro, você contrata alguém para fazer um conteúdo, o cara bota o conteúdo lá, muitas vezes de produto. Então, explica o que é CDB, então, um negócio Mais do assim, mesmo, né? mais do mesmo, né? E pouco fala do cliente, dos objetivos dele, não sei o quê. Exato. E depois parece que, como eu botei um site lá, desliguei, alguém já está falando, agora eu só estou aqui para vender, eu só estou aqui para te atender. E aí é o que eu acho que você falou, é mais do que isso. Uhum. É mais do que isso, porque se você quer construir perenidade, relacionamento perene, não sei o quê, você precisa de um nível de interlocução que a gente consiga se comunicar bem. Ou Uhum. seja, o que eu falo, você entende o que você fala, e aí tem que subir a barra do cliente. Por isso a gente tem que dar contexto para ele. Exatamente. Por quê? Porque ele começa a ter uma reunião, uma conversa rica. Ele está me entendendo, ele Uhum. sabe o que é possível, o que não é Uhum. possível, o que pode ou não esperar de alguma coisa, o Perfeito. que pode, um cenário pode uma mudança como essa que a gente está Uhum. passando agora A pode causar. percepção de valor dele em relação ao serviço que está sendo prestado vai ser maior. Vai ser maior, vai ser Ele muito maior. entendendo, né, sendo educado financeiramente, a percepção dele vai ser. Deixa de ser aquela questão, às vezes, de parece que é alquimia investimento, né? Parece É, que você tem uma bola de cristal lá, que você vai atender o cara, vai dizer, ó, exato. você vai Você traz chegar ele para o lá, jogo. traz ele Traz para o ele pro jogo. jogo. Aí ele começa a entender que não, verdade. Então é um conjunto,
É um processo com várias decisões sucessivas, Exato. algumas dão certo, outras dão errada, mas no longo prazo vai... Ah, isso. Exatamente, E são depende... vários projetos, né? É, São suscetíveis projetos. E que ele é, precisa participar. Acho que esse que é o isso aí. legal, né? Esse é o ponto. É que você falou de cliente, né? Acho que qual que é o cliente ideal? Mais do que só restringir a patrimônio, é a pessoa que entende o valor daquele serviço, né? Que está jogando junto, que entende, ó, posso, eu não consegui dimensionar, até porque, cara, assim como se necessidade de ir no médicos, muitas pessoas precisam de um consultor de investimentos, né? Não dá para analisar o mercado atuando em outro serviço. Então, acho que a pessoa que tem consciência e tem esse alinhamento é a que mais vai extrair valor, né? É. É a que mais vai extrair Ela valor. vai perceber e vai extrair valor. E acho que é ali que, quando você entra nesse mérito, que ela começa a se desvincular de, por exemplo, de ter o benchmark só do CDI. Pode acompanhar, não tem Sim, sim. problema, mas não Isso. vai ser o fator determinante do sucesso É. dela. É o que você falou, são vários pequenos projetos. A vida da pessoa é cíclica, ela muda. Você tem que mudar o projeto no meio dele, né? Então, acho que é ali que está o grande jogo, né? É você ter o cliente como parceiro, jogando junto com você e ele entendendo o porquê daquilo, né? Sim, concordo plenamente. Acho que Concordo é por esse plenamente. lado aí. Plenamente. Meu amigo Paulo, Já foi? chegamos, já foi. Tem que Já fazer foi. parte 2 aí. Tem que fazer. Faltou alguma coisa? Não, acho que a gente já abordou bastante coisa, mas dá para ir para vários lados, né? Não, dá Dá para ir não. para vários lados. Vamos te falar que em breve a gente marca outra. Vamos. Paulo, Prazer exato, prazer hein, conversar. Wilson? Prazer é Prazer meu. todo meu. A gente Conversa fala. ótima, hein? Muito boa. Gente, mais um episódio de Investimento à Beça. Hoje eu conversei com Paulo Sato, um grande amigo, imperdível sobre consultoria de investimentos. Isso aí, gente. Fechou, Abraço. pessoal. Obrigado.